Esse menino está há dias sem comer direito, Ricardo. Graças a Deus que você já está aqui. A voz de Dona Elvira, sua vizinha de longa data, era um fio de seda suave, mas carregava uma urgência afiada que cortou o ar parado e quente da tarde, perfurando a bolha de sucesso e autossatisfação em que Ricardo Martins viajava. Ele ficou completamente paralisado ao lado de seu carro importado, um sedã preto que brilhava sob o sol como um monumento ao seu poder, a mala de grife de couro italiano ainda em sua mão, pesando de repente 1 tonelada. A cena que se desenrolava a poucos metros de distância, no portão de seu próprio condomínio de luxo, era um soco violento e inesperado em seu estômago. Ali estava seu filho, seu único filho, Léo, de apenas 6 anos de idade, encolhido como um animalzinho assustado perto da guarita, as roupas que deveriam ser impecáveis agora sujas de terra e amassadas. O rostinho, antes um espelho de sua própria infância, estava manchado por trilhas de lágrimas jacibenais. E seus olhos grandes e castanhos olhavam para o sanduíche que a senhora lhe estendia com uma mistura de fome e reverência que partiu o coração de Ricardo em 1000 pedaços. Ele acabara de retornar de uma viagem de negócios de 2 semanas pela Europa, sentindo-se no topo do mundo após fechar um contrato que redefiniria o futuro de sua empresa. Mas aquela imagem a poucos passos da porta de sua mansão de mármore e vidro o destruiu por completo, reduzindo seu império a pó. O cheiro de couro novo do carro misturou-se com o amargor súbito que subiu por sua garganta. Aquele era seu filho, o herdeiro de tudo o que ele construíra, aceitando um pedaço de pão como um órfão abandonado na porta de um castelo. A realidade o atingiu com a força de um trem desgovernado, tirando-lhe o ar e a pose de empresário vitorioso. Naquele instante, ele não era nada além de um pai que havia fracassado da maneira mais miserável e absoluta, observando a pequena mão de Léo pegar o alimento como se fosse o tesouro mais precioso do mundo inteiro. Como eu não vi isso chegando, pensou ele, sentindo o chão desaparecer sob seus pés. Ricardo finalmente soltou a mala, que caiu no chão de pedras portuguesas com um baque surdo e pesado, um som que ecoou o colapso de seu mundo interior. Ele correu na direção do filho, ignorando os olhares curiosos do porteiro, a mente um turbilhão caótico de pânico, negação e uma fúria crescente. Léo, meu filho? O que está acontecendo aqui? Ele perguntou, a voz saindo trêmula e rouca, quase irreconhecível para si mesmo, desprovida de toda a autoridade que ele costumava projetar. O menino se assustou ao vê-lo, os olhos se arregalando de surpresa e um pouco de medo, quase deixando o sanduíche que segurava com tanto cuidado cair de suas mãos pequenas e sujas. Dona Elvira se endireitou lentamente, ajeitando seu vestido simples de flores, o rosto marcado por rugas de uma vida inteira e por uma profunda preocupação que confirmava os piores medos que começavam a se formar. Ar na mente de Ricardo. Ricardo, ainda bem que você chegou. Eu o encontrei aqui fora há pouco, sentado no meio-fio, chorando baixinho de fome. Ele me disse que a cuidadora, a Isabela, não lhe deu o jantar ontem à noite porque ele fez barulho demais durante o dia, atrapalhando a novela dela. Ela explicou, sem rodeios, com a honestidade brutal de quem já viu o suficiente da vida para não ter tempo para eufemismos. O mundo de Ricardo desabou um pouco mais. Fome. Seu filho, seu pequeno Léo, estava passando fome em uma casa onde nada, absolutamente nada, deveria faltar, em uma casa com uma despensa que poderia alimentar um batalhão. Isso é impossível, é um engano terrível. A Isabela jamais faria uma coisa dessas. Ela é a melhor, tem as melhores referências, gaguejou ele, as palavras saindo fracas, mais para si mesmo do que para a vizinha, uma tentativa desesperada de se agarrar à realidade que ele pensava conhecer. Ele olhou para o próprio terno caríssimo, de tecido inglês impecavelmente cortado, e depois para as roupas sujas do filho, e a vergonha o consumiu como fogo, um calor que subia por seu pescoço e rosto. Como eu pude não ver? Como pude ser tão cego a esse ponto? Pensou, o desespero inicial começando a se transformar em uma fúria fria e calculista, uma promessa silenciosa de que alguém pagaria por aquilo. Se você gosta deste tipo de conteúdo, não se esqueça de se inscrever em nosso canal. Publicamos vídeos todos os dias, e dê um like no vídeo se você gosta desta história, e nos deixe nos comentários contando de onde você é e a que horas nos escuta.
A vizinha balançou a cabeça lentamente, os olhos cheios de uma compaixão triste, a sabedoria de quem já viu muitas máscaras caírem ao longo dos anos. Eu não acho que seja um engano, Ricardo, disse ela, a voz baixa e firme, mas gentil, estendendo a ele um pequeno caderno de capa azul, já gasta pelo uso, com adesivos desbotados de super-heróis colados de forma torta na frente. Ele carrega isso para todo lado como um amuleto. Um dia, ele me disse que desenha aqui dentro as coisas que ele não consegue falar com palavras, as coisas que ficam presas na garganta dele. Ricardo pegou o pequeno asterisco pauro-diário pauro-dia infantil. Era leve como uma pluma em suas mãos, mas pareceu pesar uma tonelada, um objeto simples que continha todos os pesadelos silenciosos que ele, em sua arrogância e ausência, se recusara a enxergar. Ele desenha o que não consegue contar, repetiu Ricardo em um sussurro, a frase ecoando em sua mente como um sino fúnebre, o coração apertado dentro do peito, doendo fisicamente. Ele agradeceu a Dona Elvira com um aceno mudo, incapaz de formular palavras coerentes, e finalmente entrou pelos portões de sua própria casa, carregando o filho em um braço e o pequeno caderno no outro, como se fossem as duas únicas coisas reais em um mundo de mentiras. O silêncio frio do hall de entrada, com seu piso de mármore polido que refletia seus rostos como um espelho distorcido, zombou dele. A casa era um palácio moderno e minimalista, uma vitrine de sua riqueza, mas não havia calor, não havia vida, não havia alma. Era um museu, não um lar. Léo agarrou sua mão com força, os dedinhos gelados apesar do calor da tarde. Ricardo pegou no colo, sentindo o quão pequeno e frágil ele era, e o cheiro de poeira e abandono que vinha das roupas do menino contrastava violentamente com o perfume caro do difusor de ambientes. Onde estava Isabela? A governanta e cuidadora que ele contratara, pagando um salário exorbitante, justamente para que nada, absolutamente nada, faltasse a Léo em sua ausência. Isabela apareceu na sala de estar, vinda da cozinha, com um sorriso ensaiado e perfeitamente profissional no rosto. Ela usava um uniforme impecavelmente branco e engomado, o cabelo escuro preso em um coque perfeito que não tinha um único fio fora do lugar, uma imagem de ordem e controle. Doutor Ricardo, que surpresa maravilhosa! Não esperava o senhor tão cedo, o voo deve ter adiantado, disse ela, a voz controlada e melódica, como a de uma apresentadora de telejornal. Então, seu olhar treinado caiu sobre Léo e suas roupas sujas, e por uma fração de segundo, uma minúscula fissura de pânico passou por seus olhos antes de ser imediatamente substituída por uma máscara de preocupação fabricada e teatral. Meu Deus do céu, Léo, o que aconteceu com você, meu anjo? Eu não lhe disse para não brincar na terra perto da obra? E o senhor doutor deve estar exausto da viagem. Deixe que eu o levo para um banho quentinho e preparo um lanche. Sua atuação era perfeita, impecável, digna de um prêmio. Convincente. Por um momento terrível, Ricardo quase duvidou do que vira com os próprios olhos, quase acreditou naquela farsa bem montada. Mas então ele olhou para o rosto de Léo, que se escondeu em seu pescoço, tremendo como uma folha ao vento. O medo de seu filho era real. A fome de seu filho era real. Por que o meu filho estava pedindo comida na rua, Isabela? Perguntou ele, a voz perigosamente baixa e controlada, cada palavra pesando no ar como uma bigorna. A pergunta pairou entre eles, carregada de uma tensão que podia ser cortada com uma faca, quebrando o silêncio da casa. A governanta soltou uma risada suave e condescendente, como se a pergunta fosse o maior e mais ridículo dos absurdos que ela já ouvira. Meu filho é a única coisa que me importa, mas mal o conheço, pensou Ricardo, sentindo a culpa corroê-lo por dentro. Pedindo comida? Doutor, por favor, que imaginação fértil. O senhor sabe como as crianças são, elas inventam cada coisa para chamar a atenção, não é mesmo? Especialmente quando sentem muita falta do pai, ela respondeu, a voz pingando uma condescendência venenosa que fez o sangue de Ricardo ferver lentamente em suas veias. Ela estendeu a mão para tocar o braço de Léo, um gesto que deveria parecer carinhoso, mas o menino se encolheu ainda mais contra o pai, um movimento instintivo e aterrorizado que dizia mais do que 1000 palavras poderiam expressar. Eu ouvi Isabela, com os meus próprios olhos.
E a dona Elvira confirmou tudo. Ele estava com fome, faminto, insistiu Ricardo, mantendo o tom de voz baixo, mas a fúria crescendo dentro dele como uma fera enjaulada, procurando uma brecha para escapar. Isabela suspirou, um suspiro longo e teatral de quem carrega o peso do mundo e a ingratidão dos outros nas costas. Ah, a dona Elvira, uma senhora idosa e muito solitária, coitada. Ela gosta de fantasiar um pouco, talvez tenha se confundido com a realidade. Não se preocupe, doutor. Está tudo sob o mais perfeito controle, como sempre. Agora, por que o senhor não vai tomar um banho e descansar da longa viagem enquanto eu cuido do nosso menino? A forma possessiva e arrogante como ela disse nosso menino, causou um calafrio na espinha de Ricardo, um alarme ensurdecedor soando em sua mente. Ele percebeu que um confronto direto e explosivo ali naquele momento seria inútil. Ela era ardilosa demais. Ele precisava de calma, de estratégia e, acima de tudo, de provas concretas. Primeiro, seu filho. Ele levou Léo para o andar de cima, para o quarto espaçoso que parecia mais um showroom de loja de móveis do que o quarto de uma criança. Frio, impessoal, com brinquedos caros arrumados demais, como se nunca fossem tocados. Era o quarto de uma criança solitária. Ele deu um banho morno em Léo, que não disse uma única palavra durante todo o tempo, apenas o observava com seus olhos grandes e tristes, cheios de uma melancolia profunda que não deveria pertencer a uma criança de 6 anos de idade. Ricardo preparou ele mesmo um lanche simples na cozinha do quarto, pão com queijo e um copo de leite morno, que Léo devorou com uma voracidade silenciosa e desesperada, que confirmou todas as suas piores suspeitas e o encheu de uma dor lancinante. Depois que o menino finalmente adormeceu, exausto pela fome e pela tensão emocional, Ricardo sentou-se na poltrona de couro ao lado da cama, o pequeno caderno azul em suas mãos, sentindo a textura gasta da capa. Com o coração batendo forte no peito, um tambor de medo e antecipação, ele o abriu. As primeiras páginas tinham desenhos felizes, vibrantes, cheios de cores, de um pai e um filho brincando no parque, soltando pipa, sorrindo. Mas, à medida que ele virava as páginas, uma escuridão palpável começava a se INF. Iltra. As cores ficaram mais escuras, sombrias, borradas. O sol que antes brilhava em todos os cantos desaparecia dos desenhos, dando lugar a nuvens de chuva pesadas e rabiscos negros e furiosos. O boneco que representava Léo aparecia cada vez mais sozinho, encolhido em um canto da página, pequeno e insignificante. Ricardo sentiu um nó se formar em sua garganta, um choro seco e doloroso que ele não conseguia liberar. Era a crônica silenciosa e devastadora de uma solidão que ele, com sua ausência, permitira que se instalasse e florescesse em sua própria casa. Ele virou mais uma página e seu sangue gelou em suas veias. Havia um desenho de uma longa mesa de jantar. De um lado, uma figura grande e zangada, com cabelos espetados e uma boca aberta em um grito silencioso, claramente Isabela. Do outro lado, um bonequinho pequeno, Léo, com grandes lágrimas azuis escorrendo pelo rosto. E no centro da mesa, um prato. Cruelmente, completamente vazio. A simplicidade do desenho tornava a mensagem ainda mais brutal, mais direta, mais dolorosa. Ricardo fechou os olhos com força, pressionando as pálpebras até ver pontos de luz, tentando conter as lágrimas de raiva e de uma culpa avassaladora que ameaçavam transbordar e afogá-lo. Como pôde ser tão negligente? Como pôde confiar cegamente em relatórios por e-mail e sorrisos falsos, enquanto seu filho vivia um pesadelo silencioso bem debaixo de seu nariz? Ele folheou o resto das páginas, cada uma um novo golpe em seu coração já ferido. Havia mais desenhos assim, cada um contando um capítulo daquele horror doméstico. Léo trancado em um quarto escuro, com apenas uma pequena fresta de luz desenhada sob a porta, um fio de esperança em meio ao breu. Isabela gritando, com a boca aberta em um rabisco furioso e assustador, de onde saíam palavras pontiagudas e incompreensíveis. Eu acreditava que tinha tudo sob controle, que o dinheiro comprava segurança, pensou ele, a ironia cortando sua alma como um caco de vidro afiado. Ele era um mestre do controle nos negócios, um tubarão temido no M, um do corporativo, capaz de prever cada movimento do mercado. Mas em sua própria casa,
A crueldade reinava e ele nem sequer desconfiava. Isabela o enganara completamente, de forma magistral, construindo uma parede invisível entre ele e seu filho com sorrisos falsos, relatórios eficientes e fotos cuidadosamente encenadas de um menino feliz. Uma onda de fúria protetora, uma fúria primal de pai, o invadiu, tão forte que o fez tremer. Ele não era mais o empresário calculista. Era um pai. E faria qualquer coisa, absolutamente qualquer coisa, para proteger sua cria. Não posso falhar. Não de novo, ele sussurrou para a noite silenciosa do quarto, a promessa ecoando nas paredes. A decisão estava tomada. Ele não iria apenas demitir Isabela. Isso seria fácil demais, rápido demais, uma libertação. Ela precisava pagar pelo que fez. Ela precisava enfrentar a justiça. Ele precisava de justiça para Léo, uma justiça que lavasse a alma e restaurasse a inocência roubada de seu filho. Mas como conseguir isso? Isabela era inteligente, astuta e uma manipuladora de primeira classe. Certamente, negaria tudo com a mesma convicção com que mentia, o faria parecer um pai ausente, culpado e histérico, usando a própria ausência dele como arma de defesa. O caderno era uma prova emocionalmente poderosa, um soco no estômago de quem o visse, mas ele sabia que, legalmente, era frágil. Era a palavra desenhada de uma criança contra de um adulto com referências impecáveis e uma reputação a zelar. Ele precisaria de mais, muito mais. Na manhã seguinte, ele desceu para a cozinha antes de todos, o coração pesado como uma pedra, a mente trabalhando em alta velocidade. Silenciosamente, abriu a geladeira de aço inox e a despensa enorme, inspecionando cada prateleira com o olhar clínico de um detetive. O que encontrou apenas confirmou suas suspeitas e solidificou sua determinação. Havia vinhos caros, queijos importados da França, patês, geleias gourmet e ingredientes exóticos que ele sabia que eram para o pau. Adar refinado e egoísta de Isabela. Para Léo, no entanto, havia apenas o básico do básico e da pior qualidade: caixas de cereal açucarado com personagens de desenho animado, pacotes de macarrão instantâneo e biscoitos recheados com gordura hidrogenada. Não havia frutas frescas, iogurtes naturais ou os lanches saudáveis que o pediatra recomendara expressamente na última consulta, meses atrás. Era a prova material da negligência, escondida à vista de todos, no meio do luxo e da abundância. Ele tirou fotos de tudo com o celular, documentando a discrepância chocante. Cada imagem era mais um prego no caixão da mentira de Isabela. Ele ouviu passos se aproximando e rapidamente guardou o telefone no bolso. A guerra de nervos estava prestes a começar. Quando Isabela desceu as escadas, ostentava o mesmo sorriso profissional e impecável de sempre, como se nada de anormal tivesse acontecido no dia anterior. "Bom dia, doutor. O senhor dormiu bem? Preparei um café especial para o senhor, com grãos moídos na hora como o senhor gosta", disse ela, apontando para a cafeteira cara que brilhava no balcão de granito, o aroma do café enchendo o ar. A normalidade da cena era enlouquecedora, surreal, como um teatro do absurdo. Ela agia como se a cena de partir o coração no portão no dia anterior fosse apenas um delírio, um sonho ruim que ele tivera. Ricardo forçou um sorriso, sentindo o gosto amargo da bile em sua boca, a raiva contida fazendo seu estômago se contrair. "Bom dia, Isabela. Dormi, sim, obrigado." "Precisava muito descansar", ele respondeu, a voz perfeitamente neutra, um feito de autocontrole que lhe custou cada grama de energia. "Hoje vou tirar o dia de folga para ficar com o Léo. Pode cancelar todos os meus compromissos, por favor, que é o lá no horror dele resenha. Ou era um dia só nosso." A surpresa no rosto dela foi quase imperceptível, mas ele a viu, treinado para notar as menores reações em uma mesa de negociação. Um leve tremor na pálpebra, um endurecimento sutil da mandíbula. A presença dele em casa, fora da rotina, atrapalhava seus planos e sua liberdade absoluta. "Claro, doutor. Que ótima ideia. O Léo ficará tão feliz em ter o pai só para ele por um dia inteiro", ela disse, recuperando a compostura rapidamente, a voz voltando a ser melosa e servil. Mas Ricardo sabia que havia tirado a primeira peça do tabuleiro dela,
que havia inserido uma variável inesperada em sua equação de crueldade. A presença dele era agora uma vigilância constante, um lembrete silencioso de que as coisas haviam mudado para sempre. Ele estava em casa. E estava observando cada movimento dela. Papai, estou com tanto frio e fome. A voz de Léo soou fraca e trêmula quando Ricardo o acordou suavemente naquela manhã, um sussurro que parecia vir de um lugar muito distante e sombrio. A frase, dita na segurança do quarto, longe dos ouvidos atentos de Isabela, atingiu Ricardo com mais força do que qualquer acusação pública poderia ter feito. Era a verdade pura, sem filtros, a realidade nua e crua de seu filho. Não se preocupe, campeão. O papai está aqui agora. Você nunca mais vai sentir fome ou frio, eu te prometo com a minha vida, disse ele, abraçando o filho com uma força que misturava amor, desespero e uma determinação feroz. Ele levou o menino para a cozinha, onde a cena que encontrou solidificou ainda mais sua raiva. Isabela havia preparado um banquete para Ricardo, com pães artesanais, frios e frutas tropicais. Para Léo, havia apenas uma tigela solitária de cereal açucarado, com o leite já começando a amolecer as bolinhas coloridas. Léo, querido, venha comer seu cereal antes que amoleça. Você precisa ficar forte, disse ela com uma doçura enjoativa que revirou o estômago de Ricardo. Ele interveio, posicionando-se fisicamente entre ela e a criança, um escudo humano. Não. Hoje o Léo vai tomar o mesmo café da manhã que eu, disse ele, a voz firme e inquestionável, sem deixar espaço para réplicas. Ele puxou uma cadeira para o filho ao seu lado na enorme mesa de jantar e começou a servir-lhe ovos mexidos, fatias de mamão e um copo de suco de laranja natural. O olhar que Isabela lhe lançou foi uma mistura de surpresa, raiva contida e puro veneno. Era um desafio direto à sua autoridade, à sua rotina de crueldade disfarçada. O menino olhou para o prato cheio com os olhos arregalados, um pequeno e tímido sorriso surgindo em seus lábios pela primeira vez naquela manhã. Obrigado, papai, sussurrou ele, a voz ainda fraca, mas com um pingo de esperança. Depois do café da manhã, sentindo a atmosfera pesada e carregada da casa, Ricardo decidiu o que eles precisavam. Mime sair, respirar ar puro, escapar daquela prisão de luxo. Vamos, filho. Vamos ao parque, vamos brincar lá fora, sentir o sol no rosto, disse ele, tentando injetar um pouco de alegria e normalidade no dia. Isabela imediatamente interveio, aparecendo na porta da cozinha com sua prancheta de horários imaginária, aguardando a rotina que ela usava para controlar tudo. Mas, doutor, ele tem aula de música online em 1 hora, e depois é a hora do lanche da manhã. Eu já planejei todo o dia dele, como sempre faço, para otimizar seu aprendizado, ela argumentou, a voz polida, mas com um tom de desafio, tentando reafirmar seu controle e sua importância na casa. Ricardo nem sequer se virou para olhá-la, um desprezo deliberado que ele sabia que a atingiria. Cancele a aula, Isabela. Hoje, a única rotina do Léo é ser feliz. E o único planejamento é o meu, respondeu ele, a autoridade em sua voz não deixando espaço para qualquer tipo de discussão ou negociação. Ele pegou a mão de Léo e saiu pela porta da frente, deixando Isabela parada no meio da sala, a máscara de serva dedicada finalmente rachando para revelar a fúria que fervia por baixo da superfície calma. A mulher que lhe via agora era uma estranha completa, uma predadora que havia se infiltrado em sua casa para atormentar a pessoa que ele mais amava no mundo inteiro. Ele sentiu um calafrio percorrer sua espinha, percebendo o quão perto estivera de perder seu filho para sempre, não para um acidente trágico ou uma doença, mas para a maldade humana disfarçada de cuidado e eficiência. Aquele passeio no parque era mais do que uma diversão, era um ato de guerra. No parque, eles correram pela grama, brincaram no escorregador como se não houvesse amanhã e riram até a barriga doer, um som que Ricardo não ouvia há tanto tempo que pareceu novo e milagroso aos seus ouvidos. Ele se sentiu mais vivo e presente do que em qualquer reunião de diretoria ou fechamento de contrato milionário. Ele observou Léo interagindo com outras crianças, um pouco tímido e hesitante no início, mas depois se soltando, correndo e gritando com a alegria pura e desenfreada que só a infância permite.
Ele viu o filho sorrir, um sorriso genuíno e cheio de luz, e sentiu naquele momento que poderia mover montanhas, enfrentar exércitos, fazer qualquer coisa, apenas para proteger aquele sorriso, para garantir que ele nunca mais desaparecesse. Eu fui um tolo arrogante e completamente cego, pensou ele sentado no banco de madeira, enquanto observava o filho brincar de pega-pega. Eu achei que o sucesso se media em saldos bancários e reconhecimento profissional, mas ele se mede nesses pequenos momentos de felicidade pura e efêmera. Ninguém te avisa disso. Ele percebeu com uma clareza dolorosa que, ao construir um império para o futuro de Léo, ele havia negligenciado e sacrificado o presente dele. Aquele dia no parque não era apenas um passeio. Era o início de uma nova vida, uma promessa silenciosa e solene de que, a partir daquele momento, ele seria o pai que Léo merecia, o pai que ele sempre deveria ter sido. A culpa ainda estava lá, um fantasma em seus ombros, mas agora não era mais um peso para afundá-lo. Agora era combustível para a mudança, para a redenção. Papai, você vai viajar de novo em breve? Perguntou Léo com a voz baixinha e cheia de uma ansiedade infantil que quebrou o clima leve e feliz do passeio. Quando já estavam voltando para casa, o sol começando a se pôr no horizonte e pintando o céu de laranja e rosa. A pergunta era carregada de um medo profundo, o medo do abandono que Isabela havia plantado em seu coração. Ricardo parou o carro no semáforo e se virou para o filho no banco de trás, olhando fundo em seus olhos através do espelho retrovisor, para que o menino entendesse a verdade absoluta e inabalável em suas palavras. Não, campeão, eu não vou mais viajar por um bom tempo. Meu trabalho mais importante agora é aqui, com você, ele respondeu, com toda a sinceridade de seu coração arrependido. A expressão de alívio puro e luminoso que inundou o rosto de Léo foi a confirmação definitiva de que ele estava no caminho certo. Todas as reuniões importantes, os contratos lucrativos, os jantares de negócios, tudo parecia insignificante, poeira cósmica, em comparação com a segurança que ele via florescer nos olhos do filho. Ele esticou o braço para trás e pegou a mãozinha de Léo, apertando-a com carinho. Eu e você, parceiro. Para sempre, aconteça o que acontecer. Léo sorriu, um sorriso que finalmente alcançou seus olhos, e apertou a mão do pai de volta, com toda a sua pequena força. Um pacto silencioso foi selado naquele carro, um novo começo. Mas ao se aproximarem dos portões do condomínio, uma sensação de apreensão tomou conta de Ricardo. A trégua havia acabado. Eles estavam voltando para a arena, para o território inimigo, para a casa onde a Guerra Fria com Isabela os esperava. Ao chegarem em casa, encontraram a porta da frente escancarada, uma visão incomum e alarmante naquela casa onde tudo era sempre perfeitamente controlado. Ricardo sentiu um calafrio percorrer sua espinha e entrou com cautela, mantendo Léo protegido atrás de si, o instinto protetor em alerta máximo. A cena que encontrou na sala de Kozoarretetonimoni o deixou completamente chocado e sem fôlego. Isabela estava sentada no sofá de design chorando histericamente, o rosto vermelho e inchado, um espetáculo de dor e desespero. Ao lado dela, confortando-a com tapinhas nas costas e olhares de compaixão, estavam 2 membros do conselho do condomínio e uma mulher de aparência severa, vestida com um taier cinza, que Ricardo não reconheceu. Todos olharam para ele quando entrou, seus rostos uma mistura de pena, desaprovação e acusação silenciosa. Aí está ele! Foi ele! Soluçou Isabela, apontando para Ricardo com um dedo trêmulo e acusador. Ele chegou ontem de viagem, completamente transtornado, fora de si. Me acusou de coisas horríveis, coisas que eu jamais faria. Disse que eu não cuido bem do Léo, que eu o maltrato. Depois de tudo o que eu fiz por esta família, depois de dedicar minha vida a este menino como se fosse meu, ele quer me jogar na rua sem motivo algum, como um lixo. A mulher desconhecida se levantou, seu olhar frio e avaliador percorrendo Ricardo dos pés à cabeça. Senhor Martins, meu nome é Sônia, sou assistente social do Conselho Tutelar. Recebemos uma denúncia anônima sobre um possível caso de negligência paterna. A senhora Carvalho alega que o senhor é um pai ausente que agora tenta culpá-la para encobrir suas próprias e graves falhas. O chão se abriu sob os pés de Ricardo. A armadilha estava montada.
Ricardo ficou sem palavras, o ar faltando em seus pulmões, a mente lutando para processar a velocidade e a audácia daquele contra-ataque. A maldade dela era de uma magnitude que ele jamais poderia ter previsto. Ela não apenas se defendeu, ela o atacou, virando toda a situação contra ele de forma magistral e perversa. Com uma performance digna de uma grande atriz, Isabela o pintou como o vilão da história, o pai negligente e ausente que, para aliviar a própria culpa esmagadora, procurava um bode expiatório conveniente e indefeso. Ele olhou para os rostos ao seu redor, os vizinhos com quem trocava acenos educados, e viu o julgamento em seus olhos, a semente da dúvida que ela havia plantado com suas lágrimas de crocodilo. Eles não o viam como um pai preocupado descobrindo um abuso terrível, mas como um milionário arrogante e instável, tentando se livrar de um problema doméstico de forma cruel. Isso é um absurdo, é tudo uma grande mentira, ela está manipulando todos vocês, exclamou Ricardo, sua voz ecoando na sala silenciosa. Mas sua raiva, nascida do desespero e da injustiça, soou exatamente como a confirmação da narrativa dela. Isabela, por outro lado, parecia a vítima perfeita, frágil e injustiçada. Suas lágrimas eram convincentes, sua dor parecia real. Ela era uma atriz magistral no palco que ela mesma montara com tanto cuidado. Eu só quero o bem do Léo, só isso, ela choramingou, cobrindo o rosto com as mãos. Mas o pai dele nunca está aqui. Ele não sabe como é difícil criar uma criança sozinho, a responsabilidade que é. Ele chega e já quer destruir tudo. Por que tanto ódio de mim? O que foi que eu fiz? Sônia, a conselheira, olhou de Ricardo para Isabela e depois para Léo, que se agarrava à perna do pai, o rostinho pálido de terror com toda aquela cena. Meu Deus, ela vai me tirar meu filho, pensou Ricardo, sentindo o pânico gelado tomar conta de seu corpo. A conselheira tutelar, Sônia, com seu olhar impassível e profissional, pediu para conversar com Ricardo em particular em seu escritório. Isabela levou Léo para a cozinha, não sem antes lançar um olhar de triunfo dissimulado por cima do ombro, um olhar que só Ricardo viu e que o fez sentir um calafrio de puro ódio. No escritório, cercado por seus troféus e prêmios de negócios, símbolos de um poder que agora parecia inútil, Ricardo nunca se sentiu tão impotente em toda a sua vida. Senhor Martins, a denúncia que recebemos é extremamente séria, começou Sônia, a voz sem emoção, como se estivesse lendo um relatório. A cuidadora alega que o senhor tem um histórico de ausência prolongada e que sua preocupação repentina e explosiva é, no mínimo, suspeita. Ela sugere, e apresentou mensagens que corroboram sua versão, que o senhor está tentando criar um motivo para demiti-la sem pagar seus direitos trabalhistas, o que configuraria assédio moral e coação. Ricardo quase riu da audácia e inacreditação ável daquela construção. Isso é ridículo, é uma piada de mau gosto. O problema aqui é o bem-estar do meu filho. Eu o encontrei ontem com fome, pedindo comida na rua como um mendigo. Sônia notou algo em sua prancheta, a expressão impassível, o que o irritava profundamente. A senhora Carvalho tem uma versão diferente dos fatos, uma versão muito plausível. Ela diz que o menino é seletivo com comida e que a vizinha, uma senhora de idade avançada, pode ter exagerado um pouco na interpretação. Ela também apresentou registros de compras e cardápios semanais que parecem perfeitamente adequados para uma criança. Isabela estava sempre um passo à frente, meticulosa em sua maldade. Esses registros são falsos, são uma farsa, ele retrucou, mas sabia como soava desesperado, como soava a palavra de um homem encurralado e sem provas. Quando Sônia e os vizinhos finalmente foram embora, deixando para trás um rastro de desconfiança e um processo formal aberto no conselho tutelar, um silêncio pesado e opressor se instalou na mansão. Isabela agia como se nada tivesse acontecido, cantarolando uma melodia alegre e irritante enquanto preparava o almoço na cozinha, o som ecoando pela casa. Sua confiança era assustadora, quase desumana. Ela acreditava piamente que tinha vencido aquela batalha, que havia colocado Ricardo em seu devido lugar. Ricardo foi para o quarto de Léo. O menino estava sentado na cama, encolhido, abraçando os próprios joelhos, com os olhos vermelhos de choro contido. Papai, a tia Bela disse que você é um pai mau, é verdade? Ela disse que você vai me deixar de novo e que por isso está bravo com ela?
Ele perguntou, a voz embargada e cheia de um medo que rasgou o coração de Ricardo em 1000 pedaços. Isabela não estava apenas negligenciando seu filho fisicamente, ela estava envenenando a mente dele, destruindo a confiança que ele mal começara a reconstruir com tanto esforço. Ele se ajoelhou na frente de Léo, segurando suas mãozinhas frias. Escute, filho, olhe para mim, sonhe-me. Você é a coisa mais importante da minha vida, a única que importa. Eu te amo mais do que tudo no mundo, e eu nunca, jamais vou te deixar de novo. O que a Isabela disse é uma mentira feia e cruel, uma mentira de gente má, e nós vamos provar isso juntos, você e eu. Nós somos um time, lembra? Ele falou com uma convicção que não sentia por dentro. Por dentro, estava apavorado. Como poderia lutar contra uma mentira tão bem construída, tão perversa e que usava suas próprias falhas como alicerce? Ele precisava de uma arma, e precisava dela rápido. Naquela noite, Ricardo mal conseguiu dormir, sua mente repassando incessantemente a conversa com Sônia, as acusações de Isabela, a expressão de medo nos olhos de Léo. Ele se sentia impotente, uma sensação com a qual não estava nem um pouco acostumado e que o sufocava. No mundo dos negócios, ele sempre tinha uma estratégia, um plano B, uma saída de emergência. Mas aqui, no campo de batalha de sua própria casa, contra um inimigo que conhecia todas as suas fraquezas, estava completamente perdido. Ele se levantou no meio da noite e foi até a biblioteca. Precisava pensar em um lugar onde se sentia forte e no controle. Olhou para os símbolos de seu sucesso, os livros de gestão, as fotos com executivos importantes, os prêmios de cristal. Mas nada daquilo importava agora, era tudo fútil. Ele pegou o caderno azul de Léo, que havia guardado em sua pasta como um tesouro sagrado. Folheou-o novamente, página por página, sob a luz fraca de um abajur. Os desenhos, a voz silenciosa de seu filho contando uma história de horror que ninguém mais queria ouvir. Era a única prova real que ele tinha, a única verdade incontestável. É a voz dele que precisa ser ouvida, não a minha, pensou ele, a mente trabalhando freneticamente buscando uma solução. Mas como? A palavra de uma criança traumatizada seria facilmente descartada como fantasia, como Sônia já havia insinuado. Ele precisava de algo que conectasse aqueles desenhos à realidade física, algo que Isabela não pudesse negar ou manipular. Olhou para o desenho de um prato vazio, para o rostinho triste do boneco. E então, uma ideia, uma faísca de esperança, começou a se formar no meio da escuridão de seu desespero. Uma ideia que poderia mudar o rumo daquela guerra. No dia seguinte, Ricardo marcou uma consulta de rotina para Léo com o pediatra da família, o Dr. Almeida, um médico antigo e respeitado que conhecia o menino desde o nascimento e em quem Ricardo confiava implicitamente. Ele disse a Isabela que era apenas um check-up anual que estava atrasado, uma mentira calculada e estratégica para não levantar suspeitas e dar a ela tempo para se preparar. No consultório, enquanto o Dr. Almeida examinava Léo com sua calma e gentileza habituais, Ricardo sentia o coração descontrolado, uma mistura de esperança e pavor. Por favor, encontre algo. Por favor, veja a verdade que está na cara de todo mundo. Ele rezava em silêncio, as mãos suando frio, o nó no estômago apertando. Depois de pesar e medir o menino, o médico ficou em silêncio por um longo momento, olhando para os gráficos de crescimento na tela de seu computador, a testa franzida em concentração. Aquele silêncio foi a coisa mais longa e agonizante que Ricardo já experimentou em toda a AS, ou a vida, mais tenso que qualquer negociação de fusão ou aquisição. Finalmente, o doutor se virou para ele, tirando os óculos, a expressão séria e inequivocamente preocupada. Ricardo, o peso do Léo está significativamente abaixo da curva de crescimento para a idade dele. Ele não apenas não ganhou peso como perdeu desde a última consulta há 6 meses. Isso não é normal para uma criança saudável. Além disso, ele parece apático, com sinais claros de estresse, como olheiras e uma certa letargia. Aconteceu alguma coisa em casa que eu precise saber? Seja honesto comigo. Era isso. A prova. A confirmação de que ele não estava louco, de que não estava inventando coisas. A maré estava finalmente, dolorosamente, virando a seu favor. A ciência estava do seu lado.
De volta à mansão, Ricardo encontrou Isabela esperando na sala, impaciente e claramente ansiosa. Demoraram muito. O que o médico disse? Está tudo bem com ele, não é? Ela perguntou, tentando soar genuinamente preocupada, mas seus olhos, duros e calculistas, atraíam, revelando sua apreensão. Ele disse que o Léo está um pouco abaixo do peso. Nada grave. Precisa apenas se alimentar melhor, com mais nutrientes, talvez algumas vitaminas, respondeu Ricardo, observando a reação dela como um falcão, cada microexpressão. Um alívio visível e inconfundível passou pelo rosto dela, relaxando a tensão em seus ombros. Para ela, abaixo do peso, era um problema menor, algo que ela poderia facilmente justificar com a desculpa esfarrapada de que Léo era ruim para comer, uma criança seletiva. Ela não fazia a menor ideia do relatório detalhado e alarmante que estava sendo preparado e enviado diretamente ao Conselho Tutelar naquele exato momento, a pedido do próprio Ricardo. Eu avisei, doutor, esse menino me dá um trabalho para comer, mas não se preocupe, vou preparar umas vitaminas especiais para ele, reforçar a alimentação. Pode deixar que eu vou cuidar muito bem disso, vou resolver esse probleminha, she said, já se move. NDO para a cozinha, reassumindo seu papel de cuidadora competente e dedicada, a salvadora da pátria. Ricardo a deixou ir. Deixou que ela se afundasse em sua própria arrogância e excesso de confiança. Ele precisava que ela baixasse a guarda, que acreditasse que estava segura, que havia enganado a todos mais uma vez. Enquanto ela estivesse confiante em sua impunidade, poderia cometer um erro. Um erro fatal. E ele estaria lá, esperando pacientemente para pegá-la em sua própria armadilha. A tensão na casa se tornou quase palpável, um terceiro morador invisível que ocupava todos os espaços, denso e sufocante, tornando a respiração difícil e os movimentos pesados e deliberados. Léo sentia isso mais do que ninguém, o pequeno barômetro sensível daquela tempestade emocional que se formava silenciosamente. O menino andava na ponta dos pés, como se o som de seus próprios passos pudesse quebrar o silêncio frágil e tenso que Isabela impunha com sua mera presença, uma rainha em um castelo de gelo e regras. Ele parou de pedir coisas, parou de tentar iniciar brincadeiras com o pai na frente dela, seus olhos sempre buscando a aprovação, ou mais frequentemente a desaprovação dela antes de qualquer movimento. Ele apenas existia, um pequeno fantasma vagando pelos corredores de mármore frio de sua própria casa, um espectro de si mesmo. Ricardo, desesperado para quebrar aquele feitiço de tristeza e medo, tentava criar momentos de normalidade, de alegria forçada, como quem tenta acender uma fogueira debaixo de chuva. Ele comprou o novo videogame que Léo tanto queria e o instalou na sala de TV, chamando o filho com um entusiasmo que mal conseguia sustentar, a voz soando falsa aos seus próprios ouvidos. Olha, filho, é aquele jogo de corrida que você adora. Vamos ver quem é o melhor piloto do mundo? Só nós dois, uma competição de campeões, ele disse, tentando injetar vida em sua voz cansada. Léo se aproximou timidamente, seus olhos grandes e tristes fixos na tela vibrante e colorida, como se não soubesse se tinha permissão para sentir alegria. Eles jogaram por alguns minutos, e pela primeira vez em dias, Ricardo ouviu o som da risada de seu filho, uma risada genuína e infantil que aqueceu seu coração como um sol repentino em um dia de inverno. Mas o momento foi brutalmente quebrado pela chegada de Isabela, que entrou na sala com uma expressão de desaprovação gélida e um pano de prato na mão. Doutor, o barulho está muito alto, e o Léo não deveria ficar tanto tempo em meio, frente a uma tela. Faz mal para os olhos e para o desenvolvimento cognitivo dele. O sorriso de Léo desapareceu instantaneamente, como uma vela apagada por um sopro de vento. Ela rouba até a felicidade dele, ela não suporta vê-lo feliz comigo, porque isso destrói a narrativa dela, pensou Ricardo, sentindo a raiva queimar em seu peito, um fogo lento e perigoso. Ricardo tentou argumentar, a voz baixa e controlada para não assustar ainda mais o filho, que já havia se encolhido no sofá, tornando-se pequeno novamente. Isabela, por favor, estamos apenas nos divertindo um pouco, relaxando. É só um jogo, um momento entre pai e filho, ele precisa disso, eu preciso disso mais do que tudo, ele respondeu, tentando manter a calma,
mas a raiva borbulhava violentamente logo abaixo da superfície, como lava sob uma fina crosta de terra. A audácia dela de criticar um raro momento de conexão entre eles, de se colocar como a autoridade máxima sobre o bem-estar de seu filho, era simplesmente insuportável, uma afronta direta à sua paternidade. Isabela suspirou, um suspiro longo e teatral, o som de quem carrega uma paciência infinita com os tolos e ignorantes ao seu redor, um som que ele passou a odiar com todas as suas forças. Eu entendo perfeitamente, doutor, mas a estrutura é fundamental para uma criança nesta fase de desenvolvimento. Ele tem um horário a seguir, um cronograma que eu mesma elaborei para otimizar seu desenvolvimento. E agora é a hora da leitura silenciosa em seu quarto, para acalmar a mente antes do jantar. Ela se virou para Léo, e sua voz, embora suave como seda, tinha um tom de ordem inquestionável, uma ameaça velada que só a criança entendia completamente em toda a sua extensão. Vamos, Léo, você sabe as regras da casa. O menino olhou para o pai, um apelo silencioso e desesperado em seus olhos, uma súplica para que ele o salvasse, mas o medo era mais forte que a esperança. Ele desligou o videogame, o clique do botão ecoando na sala como um tiro, e se levantou, a cabeça baixa, seguindo Isabela para fora da sala como um pequeno prisioneiro sendo levado de volta para sua cela solitária. Ricardo ficou sozinho na sala escura, o controle do videogame ainda em suas mãos, frio e inerte. O som da risada de seu filho ecoava em sua mente como uma memória de um tempo distante, de uma vida que parecia não existir mais. Algo vá prestes a romper. Ele sentiu a impotência como um veneno se espalhando por suas veias. Era o dono da casa, o patrão, o pai. Mas, naquele momento, não tinha controle sobre absolutamente nada. Naquela noite, Ricardo decidiu que precisava de mais do que laudos médicos e fotos de uma dispensa. Ele precisava de algo que mostrasse o impacto humano da crueldade de Isabela, uma prova que falasse não à razão fria de um juiz, mas diretamente ao coração de qualquer pessoa que a visse, uma evidência da alma ferida de seu filho. Silenciosamente, como um ladrão em sua própria casa, ele foi até o quarto de Léo, que dormia profundamente, o rosto sereno finalmente livre do medo que o assombrava durante o dia. Com o máximo cuidado para não acordá-lo, ele pegou o pequeno caderno de capa azul que a vizinha lhe dera, o objeto que iniciara tudo. Sentado na poltrona ao lado da cama, sob a luz fraca de um abajur, ele abriu o asterisco por diário por infantil novamente, as mãos trêmulas de antecipação e medo. Ele pelas páginas que já conhecia de cor, os desenhos do prato vazio, do quarto escuro, cada um uma facada em sua alma. Mas então, ele chegou a uma página que não tinha visto antes, provavelmente desenhada nos últimos dias de desespero, após a chegada dele e a escalada da tensão. O desenho era simples, quase abstrato em sua dor, mas a mensagem era clara como um grito de socorro. Mostrava duas figuras. Uma grande, com rabiscos zangados e pretos ao redor da cabeça, uma tempestade de fúria. Isabela. A outra, bem pequena, encolhida no canto inferior da página, quase desaparecendo no branco do papel. Léo. Da boca da figura grande saía um balão de fala, não com palavras, mas com um desenho dentro dele. Uma imagem de Ricardo entrando em um avião e voando para longe cada vez menor, até se tornar um ponto no céu. Ao lado do bonequinho de Léo, havia uma única lágrima azul, desproporcionalmente grande, caindo no chão e formando uma poça. Ela está usando minha ausência contra ele. Ela está, dizem, do que eu o abandonei, que a culpa é minha envenenando nosso amor, pensou Ricardo, o coração se despedaçando. Aquele desenho era a peça que faltava. Era a prova da tortura psicológica. Te comoíve esta história? Deixa tu like e subscreve-te, seguimos. A audiência com o Conselho Tutelar estava marcada para a semana seguinte, um encontro que definiria o destino de sua família. Isabela, confiante em sua teia de mentiras e em sua performance de vítima, preparava-se para o que via como sua vitória final, o momento em que Ricardo seria oficialmente rotulado como um pai negligente, e ela, a cuidadora heróica, teria seu controle sobre Léo solidificado e legitimado por uma autoridade externa.
Ela passava os dias fazendo listas meticulosas, organizando recibos falsos e ensaiando discursos chorosos em frente ao espelho de seu quarto, aprimorando cada soluço, cada pausa dramática, cada olhar de mágoa. Ela estava construindo sua obra-prima de manipulação, a performance de sua vida, e tinha certeza de que ninguém seria capaz de ver, através de sua máscara de devoção. Ricardo, por outro lado, usou cada segundo daquele tempo para construir sua própria fortaleza não de mentiras, mas de verdades dolorosas. Ele contratou um dos melhores advogados de reito de família da cidade, um homem chamado Dr. Moraes, que, após ouvir a história e ver os desenhos, abraçou a causa com uma fúria silenciosa e uma determinação de aço. Juntos, eles organizaram cada peça do quebra-cabeça, o laudo médico detalhado, as fotos da dispensa, o depoimento juramentado de Dona Elvira, que concordou em testemunhar sem hesitar um segundo sequer. Cada prova era um tijolo na muralha que eles estavam construindo para proteger Léo. Mas Ricardo sabia que a peça central, a arma mais poderosa, era o pequeno caderno azul. Era a voz de seu filho. E ele faria o mundo inteiro ouvi-la. A reunião com o conselho tutelar aconteceu em uma sala pequena e abafada, com móveis de escritório gastos e uma janela que dava para uma parede de tijolos, um ambiente que parecia projetado para esmagar qualquer esperança. Sônia, a conselheira, presidia a mesa com a mesma expressão neutra e impenetrável de antes. Isabela começou seu depoimento, e foi um espetáculo de vitimização. Ela chorou, soluçou, contou histórias comoventes de como cuidara de Léo durante suas febres noturnas, de como o ensinara a amarrar os sapatos, de como consolara quando ele sentia falta do pai ausente. Ela pintou um quadro de devoção e sacrifício que teria convencido qualquer um que não conhecesse a verdade. Sempre foi um pai ausente, e agora se preocupa? Que patético, ela disse em um momento, direcionando a frase a Ricardo com um misto de falsa pena e desprezo, a humilhação íntima que ele sabia que estava vindo. Ele nunca trocou uma fralda, nunca o levou ao médico sozinho. E agora ele quer me tirar o único amor da minha vida, o menino que eu criei como meu. A performance era tão convincente que Ricardo sentiu um calafrio de pavor. Olhou para Sônia e viu a dúvida em seus olhos, a compaixão pela mulher que chorava à sua frente. Ela vai conseguir. Meu Deus, ela vai conseguir, pensou ele, o pânico apertando sua garganta como mãos de ferro. Ele olhou para o Dr. Moraes, que lhe deu um olhar calmo e tranquilizador, um lembrete silencioso de que eles ainda não haviam jogado sua carta mais forte. Mas a confiança de Ricardo estava se esvaindo a cada lágrima de crocodilo que Isabela derramava. Lo mais fuerte está por venir, quédate hasta el final. Quando chegou a vez de Ricardo falar, ele sentiu o peso de todos os seus erros e de toda a sua ausência sobre seus ombros. Sabia que sua credibilidade como pai estava em jogo, que cada palavra que dissesse seria pesada e julgada. Dr. Moraes começou de forma metódica, apresentando as provas uma a uma, construindo o caso com a precisão de um cirurgião. O laudo médico, as fotos, o depoimento de Dona Elvira. Para cada evidência, a advogada de Isabela tinha uma contra-argumentação pronta, uma desculpa plausível, uma forma de torcer a realidade. O menino é seletivo com comida, a vizinha é uma senhora idosa que confunde as coisas. As fotos não provam nada, ela era boa, muito boa em seu trabalho sujo. A sala se tornou um campo de batalha de narrativas, uma guerra de palavras, onde a verdade parecia cada vez mais relativa e difícil de alcançar. Ricardo sentia a frustração crescer dentro dele, uma onda de impotência que ameaçava afogá-lo. Foi então que Dr. Moraes fez um sinal para ele. Era a hora. Com as mãos trêmulas, Ricardo pegou o pequeno caderno de sua pasta. Senhora Sônia, a senhora Carvalho tem uma narrativa muito convincente. Mas existe outra narrativa nesta sala, uma que não foi dita com palavras, mas com a honestidade brutal que só uma criança possui. Ele abriu o objeto e, com a ajuda de seu advogado, começou a mostrar os desenhos para a conselheira, um por um. A sala, que antes era cheia de vozes e argumentos, ficou em um silêncio absoluto. O único som era o virar suave das páginas, cada uma revelando um novo capítulo daquele pesadelo silencioso.
O prato vazio. O quarto escuro. A figura raivosa de Isabela. A lágrima azul gigante. A expressão de Sônia começou a mudar, a máscara de neutralidade profissional finalmente rachando para revelar o horror e a compaixão que ela sentia. Isabela ficou pálida, os lábios tremendo. Pela primeira vez, sua confiança vacilou. O ar do fórum de família era frio e impessoal, carregado com o cheiro acre de papel antigo, poeira acumulada e desinfetante barato de pinho, uma combinação que parecia grudar no fundo da garganta e no tecido de seu terno caro. Ricardo sentia cada partícula daquele ar gelado em seus pulmões, o coração batendo descompassado contra as costelas. Um tambor de guerra frenético anunciando uma batalha que ele temia perder antes mesmo de começar. Sentado na cadeira de madeira dura e desconfortável, ele olhava para a figura imponente da juíza, uma mulher de meia idade com uma expressão severa e um olhar analítico, que parecia ver através de sua alma, pesando cada grama de sua culpa como pai ausente em uma balança invisível. Ao seu lado, seu advogado Dr. Moraes mantinha uma postura calma e profissional, os ombros retos, mas Ricardo podia sentir a tensão sutil emanando dele, a maneira como seus dedos tamborilavam silenciosamente na pasta de couro. Do outro lado da sala, Isabela estava sentada ao lado de sua advogada, a personificação da injustiça calculada e da vitimização. Ela usava um vestido simples, de cor pastel, o cabelo preso de forma modesta e austera. Seu rosto estava manchado por lágrimas cuidadosamente ensaiadas, e ela segurava um lenço de papel em suas mãos trêmulas, o retrato perfeito e devastador da vítima inocente e traída por um patrão cruel. Como eles podem não ver a verdade? Como podem olhar para ela e ver qualquer coisa além da maldade pura e manipuladora que ela exala? Pensou Ricardo, apertando os punhos sob a mesa, as unhas cravando em suas palmas até doer. A sala estava em um silêncio pesado e opressor, esperando a primeira palavra que daria início ao fim de seu mundo, de uma forma ou de outra. Ele só queria seu filho de volta, seguro, longe daquela mulher. Ele só queria acordar daquele pesadelo. A advogada de Isabela, uma mulher de voz cortante como vidro quebrado e olhar de predador, levantou-se com uma confiança teatral que fez o estômago de Ricardo revirar violentamente. Meritíssima juíza, estamos aqui hoje diante de uma farsa trágica e cruel, ela começou, a voz ressoando pela sala com uma autoridade calculada e cheia de falsa indignação. Uma farsa orquestrada pelo senhor Ricardo Martins, um homem que, após anos de negligência e abandono emocional para com seu próprio filho, agora tenta desesperadamente encontrar um bode expiatório para aliviar sua consciência pesada. E quem ele escolhe como alvo de sua fúria culpada? A única pessoa que esteve verdadeiramente presente na vida do pequeno Léo, a única figura materna que o menino conheceu. A senhora Isabela Carvalho, uma mulher que dedicou os últimos anos de sua vida a cuidar daquela criança como se fosse sua, abdicando de sua própria vida pessoal, de seus próprios sonhos, para preencher o vazio deixado por um pai ausente e egoísta. Cada palavra era um golpe, uma distorção perversa da realidade que Ricardo sentia fisicamente, como socos no plexo solar. Ele olhou para os rostos na pequena plateia, os funcionários do tribunal, e viu a dúvida se instalando em seus olhos, a semente da mentira de Isabela começando a germinar em solo fértil. Ela o pintava como um monstro de egoísmo, e a pior parte era que havia uma fagulha de verdade em suas acusações. Ele fora ausente. Ele havia falhado. E essa era a arma que ela usaria para destruí-lo completamente e manter seu filho em suas garras venenosas. Eu mesmo dei a ela a faca que agora ela usa para me apunhalar, pensou ele, sentindo o gosto de derrota na boca. Meu cliente, o Sr. Martins, nega veementemente essas acusações infundadas e fantasiosas que beiram o delírio, interveio o Dr. Moraes, sua voz calma e firme, um contraponto necessário à histeria calculada da outra parte. Temos provas concretas, meritíssima, que demonstram um padrão perturbador e consiste em de negligência e abuso emocional por parte da Sra. Carvalho, provas que vão muito além da palavra de um pai preocupado e que pintam um quadro muito diferente do que a defesa tenta nos vender. Ele começou a apresentar as evidências que haviam reunido nos últimos e frenéticos dias.
Primeiro, o relatório do Dr. Almeida, o pediatra, que mostrava a perda de peso inexplicável de Léo e os sinais clínicos de estresse agudo como insônia e ansiedade de separação. A advogada de Isabela rebateu imediatamente, com um sorriso de escárnio nos lábios. Um relatório inconclusivo, meritíssima. Crianças têm fases, perdem o apetite, ficam ansiosas pela constante falta do pai. Nada aqui aponta diretamente para minha cliente, é pura especulação e uma tentativa de medicalizar um problema familiar. Em seguida, Dr. Moraes apresentou as fotos da despensa, o contraste chocante entre os produtos gourmet de Isabela e a comida processada e pobre em nutrientes destinada a Léo. Circunstancial, declarou a advogada com um aceno desdenhoso. O Sr. Martins é um homem de posses. É natural que sua casa tenha uma variedade de alimentos. Além disso, minha cliente tem em sua posse todos os recibos de compras, que provam que uma dieta balanceada e adequada sempre foi oferecida ao menino. Ela está preparada para tudo. Ela pensou em cada detalhe, cada brecha, cada mentira. Ricardo pensou, o desespero começando a se infiltrar em suas veias como um veneno lento e paralisante. Ele estava caindo em uma armadilha perfeitamente construída, e sentia as paredes se fechando ao seu redor. Então, chegou a vez de Isabela dar seu depoimento. Ela caminhou até o banco das testemunhas com passos lentos e vacilantes, como se o peso de sua dor fabricada fosse grande demais para suportar. Sua voz, ao começar a falar, era um sussurro embargado, a performance de uma vida inteira concentrada naquele momento crucial. Eu amava o Léo como se fosse meu próprio filho, meritíssima, ela começou, as lágrimas escorrendo livremente por seu rosto, cada gota caindo no momento exato para máximo efeito dramático. Eu estava lá para ele em todas as febres, todos os pesadelos, todas as noites em que ele chorava chamando por um pai que nunca estava. Eu lia histórias para ele até minha voz ficar rouca, cantava canções de ninar. Eu fiz de tudo para que ele não se sentisse tão sozinho, tão abandonado pelo mundo. Ela fez uma pausa dramática, secando uma lágrima com as costas da mão e olhando diretamente para Ricardo, com uma expressão de profunda mágoa e traição que poderia convencer o mais cético os homens. E como ele me agradece, voltando de uma de suas longas viagens de negócios e me acusando dessas coisas horríveis e cruéis. Ele quer me tirar o menino, a única família que eu tenho neste mundo. Ele quer me destruir porque não suporta ver que o Léo às vezes me chamava de mãe. A mentira foi tão audaciosa, tão vil e tão bem entregue, que Ricardo sentiu o ar lhe faltar, um vácuo se formando em seus pulmões. A sala ficou em um silêncio chocado. A juíza olhou para Ricardo, e pela primeira vez, ele viu não apenas análise, mas uma pitada de reprovação em seus olhos. A narrativa de Isabela era poderosa, emocionalmente devastadora e, para quem não conhecia a verdade, completamente convincente. Ela estava ganhando. A senhora está nos dizendo, para que fique bem claro para este tribunal, que o Sr. Martins a acusa por ciúmes da sua relação com o filho dele? Perguntou a advogada de Isabela, conduzindo sua cliente com a habilidade de uma maestrina regendo sua orquestra para o gran finale. Isabela assentiu, soluçando de forma convincente e dolorosa. Sim, eu acho que sim. Ele não suporta a ideia de que outra pessoa possa ter dado ao filho dele o amor e a atenção que ele, por escolha própria, nunca deu. É mais fácil me culpar, me transformar em um monstro, do que admitir que ele falhou como pai, que ele abandonou o próprio filho. É mais fácil me destruir do que olhar para o próprio reflexo no espelho e encarar a verdade de sua ausência. Ricardo sentiu uma onda de fúria tão intensa que o deixou tonto, o sangue pulsando em suas têmporas, um zumbido em seus ouvidos. Ele não aguentou. Levantou-se abruptamente, a cadeira arrastando ruidosamente no chão de madeira, o som quebrando o silêncio solene do tribunal. Isso é mentira! Você é uma mentirosa! Uma víbora! Ele gritou, a voz rouca de raiva e desespero, perdendo todo o controle que lutara tanto para manter. A juíza bateu o martelo com força, o som seco ecoando como um tiro. Ordem no tribunal! Senhor Martins, sente-se e controle-se, ou serei forçada a retirá-lo da sala. Esta é sua última advertência.
Dr. Moraes puxou Ricardo de volta para a cadeira pelo braço, sussurrando em seu ouvido com urgência. Ricardo, calma. Você está caindo no jogo dela. É exatamente isso que ela quer, que você perca a cabeça. Mas era tarde demais. O dano estava feito. Aos olhos de todos naquela sala, ele acabara de confirmar a imagem que Isabela pintara dele. Um homem instável, agressivo e fora de controle. A falsa resolução estava se solidificando. Isabela era a vítima. Ele era o vilão. Estava tudo perdido. Dr. Moraes, percebendo que o caso estava escorrendo por entre seus dedos como areia fina, jogou sua última e desesperada carta. Ele pediu permissão à juíza para que Ricardo falasse diretamente, não como uma testemunha raivosa e fora de controle, mas como um pai, em uma declaração final. A juíza hesitou por um longo momento, o olhar duro e desaprovador fixo em Ricardo, mas então assentiu com relutância, a boca formando uma linha fina. Seja breve, Sr. Martins, muito breve, e escolha bem as suas palavras. Ricardo se levantou, as pernas tremendo sob o peso daquele momento crucial, sentindo todos os olhares sobre si. Ele respirou fundo, tentando acalmar o turbilhão de emoções que ameaçava sufocá-lo. Olhou para Isabela, que o encarava com um sorriso quase imperceptível de triunfo nos lábios, e depois para a juíza, buscando um pingo de humanidade em seus olhos. Excelência, ele começou, a voz surpreendentemente firme, ancorada pela adrenalina e pelo amor desesperado por seu filho. Eu não vou negar minhas falhas. A advogada da senhora Carvalho está certa em um ponto. Eu fui um pai ausente. Eu estava tão focado em construir um império para o futuro do meu filho que esqueci de construir uma vida com ele no presente. E essa é uma culpa que eu carregarei para sempre. Um arrependimento que me assombrará todos os dias da minha vida. A honestidade brutal e desarmada em sua voz pareceu pegar a sala de surpresa. O sorriso de Isabela vacilou por um instante. Mas a minha ausência não dá a ninguém o direito de machucar o meu filho. A minha negligência não é uma licença para a crueldade. Eu voltei para casa e encontrei meu filho com fome. Com medo. Sozinho. E eu tenho a prova não em relatórios médicos ou fotos circunstanciais, mas na única voz que realmente importa nesta sala. A voz silenciosa e inocente do meu filho. Com um aceno de cabeça para o Dr. Moraes, uma tela de projeção foi baixada ao lado do banco da juíza, o motor elétrico zumbindo no silêncio tenso da sala. Ricardo pegou sua pasta de couro e retirou dela o pequeno caderno de capa azul. O objeto parecia tão pequeno e insignificante naquela sala imponente e cheia de formalidades, mas para Ricardo ele continha o peso do universo, a verdade de tudo. Isto, Excelência, é o asterisco poro diário poro do meu filho. O uso da palavra fez um arrepio percorrer sua espinha, a terceira e última vez que o nomearia. Era o momento da virada. A advogada de Isabela se levantou imediatamente, a voz esganiçada de pânico. Objeção, isso é ridículo, são apenas rabiscos de uma criança com uma imaginação fértil. Isso não pode ser considerado prova legal. É uma tentativa desesperada de manipular o tribunal com sentimentalismo barato e apelação emocional. A juíza levantou a mão, silenciando-a com um gesto. A objeção será registrada, mas eu quero, vereador, eu permitirei. Prossiga, Sr. Martins. Ricardo sentiu uma pequena onda de esperança, uma luz no fim do túnel. Ele entregou o caderno a um técnico do tribunal, que o posicionou cuidadosamente sob uma câmera de documentos, projetando as imagens na tela para que todos vissem. Primeiro, os desenhos felizes, coloridos, de um mundo antes da escuridão. Depois, a mudança sutil, mas aterrorizante. O sol desaparecendo atrás de nuvens negras. E então, a imagem que fez um suspiro coletivo e chocado ecoar pela sala. O desenho da mesa de jantar, com a figura raivosa de Isabela de um lado, o bonequinho chorando de Léo do outro, e no meio, um prato, cruelmente, dolorosamente vazio. O silêncio na sala era absoluto, quebrado apenas pelo choro contido de Dona Elvira, que estava sentada na primeira fila, testemunhando a verdade que ela já conhecia. Mais desenhos apareceram na tela, em uma sucessão devastadora e silenciosa, cada um mais explícito e desolador que o anterior, contando uma história que nenhuma palavra poderia descrever com tanta força.
Léo trancado no quarto escuro, as paredes riscadas com giz de cera preto, simbolizando o desespero. Isabela com a boca aberta em um grito silencioso e raivoso, os olhos desenhados como espirais de fúria, uma medusa infantil. E então, a última imagem, a que havia destruído Ricardo naquela noite solitária na biblioteca. O desenho dele, o pai, entrando em um avião, enquanto a figura de Isabela dizia ao bonequinho de Léo que ele havia sido abandonado para sempre. A lágrima azul gigante e desproporcional que escorria do rosto do boneco parecia chorar por toda a sala, um testemunho mudo de uma dor imensurável e de uma manipulação cruel. A expressão da juíza havia mudado completamente. A severidade deu lugar a um horror contido, seus lábios apertados em uma linha de repulsa. Isabela estava passionálida como um fantasma, sua máscara de vítima se desintegrando sob o peso daquela prova inocente e brutal. Como o senhor pode provar que esses desenhos retratam a realidade e não são apenas pesadelos ou fantasias infantis, frutos de uma mente criativa? Perguntou a juíza, a voz mais suave agora, quase cautelosa, querendo acreditar. Porque eu não queria acreditar apenas neles, respondeu Ricardo, o coração batendo forte, sentindo que a maré estava virando. Então, depois da visita do conselho tutelar, eu instalei uma pequena câmera de áudio no quarto de brinquedos do Léo. Eu precisava saber a verdade, por mais dolorosa que fosse. Ele fez um sinal para o Dr. Moraes, que apertou um botão em seu laptop. A voz de Isabela, fria, sibilante e cruel, encheu a sala, inconfundível. Seu pai não vai voltar, ouviu bem? Ele se cansou de você, da sua manha. Ele te deixou aqui comigo. E se você não me obedecer, se contar mais alguma mentira para a vizinha, eu vou te trancar no porão onde os monstros comem meninos maus que não obedecem. O som daquela voz, tão visceralmente diferente do tom choroso e vitimizado que ela usara minutos antes no banco das testemunhas, foi a bala de prata, a prova irrefutável que destruiu sua farsa. O choque na sala era palpável, uma onda de repulsa que uniu a todos contra ela. Isabela pulou da cadeira, o rosto transformado pela fúria e pelo pânico da exposição. É mentira, é uma montagem, ele está tentando me incriminar. Ele editou isso? Ela gritou, a voz estridente e desesperada, a loucura finalmente vindo à tona, rasgando o véu de sua sanidade calculada. Mas era tarde demais. A verdade, em sua forma mais pura e feia, havia sido exposta para todos verem e ouvirem. A juíza olhou para Isabela com um desprezo gelado, seus olhos faiscando de raiva contida. Senhora Carvalho, o que eu ouvi aqui é a definição de tortura psicológica, abuso emocional da forma mais vil e covarde que este tribunal já presenciou. O que a senhora tem a dizer em sua defesa? Além de acusações infundadas de manipulação de provas? Encurralada, sem mais mentiras para contar, sem mais máscaras para vestir, Isabela desmoronou. Seu rosto se contorceu em uma máscara de ódio puro e sem filtros. Ele mereceu, aquele menino mimado e irritante. E ele? O pai perfeito que nunca estava em casa para cuidar do próprio filho. Eu cuidei de tudo. Eu sacrifiquei minha vida por eles. Aquela casa era minha. Aquele menino era minha responsabilidade. Eu tinha o direito de educá-lo como eu bem entendesse. Ela berrou, a confissão saindo em um jorro de veneno e ressentimento acumulado por anos. O silêncio que se seguiu foi quebrado apenas pelo som do martelo da juíza, batendo 1, 2, 3 vezes. O som da justiça. O som da liberdade para Léo. O som do fim do pesadelo. Se esta história te tocou el coração, comparte para que llegue a más personas. Com base nas provas apresentadas, incluindo o testemunho visual contido no caderno da criança, o laudo médico e a gravação de áudio irrefutável, este tribunal considera a senhora Isabela Carvalho culpada de abuso infantil, negligência e tortura psicológica, declarou a juíza, a voz firme e sem qualquer traço de hesitação, cada palavra caindo como uma pedra no silêncio da sala. A guarda do menor Léo Martins é concedida integral e imediatamente ao seu pai, Ricardo Martins. Além disso, determina uma ordem de restrição permanente, proibindo a senhora Carvalho de se aproximar a menos de 500 metros da criança ou de seu pai, sob pena de prisão imediata.
Este tribunal também abrirá uma investigação criminal completa sobre as ações da Sra. Carvalho, incluindo a apropriação indébita de fundos, e encaminhará o caso ao Ministério Público para as devidas providências penais. Que este caso sirva de exemplo para todos. A inocência de uma criança é sagrada e aqueles que ousam profaná-la, ENF, rentarão toda a força e o peso da lei. A sentença foi final, absoluta, irrevogável. Ricardo fechou os olhos. Um suspiro de alívio tão profundo e trêmulo escapando de seus lábios, que pareceu levar consigo anos de tensão, culpa e medo. Ele sentiu a mão do Dr. Moraes em seu ombro, um aperto firme de vitória e solidariedade. Acabou, realmente acabou. Ele abriu os olhos a tempo de ver Isabela sendo escoltada para fora do tribunal por 2 oficiais de justiça, o rosto contorcido de fúria e derrota, ainda murmurando maldições em voz baixa. Ele não sentiu ódio, nem mesmo satisfação, apenas um vazio imenso e a urgência avassaladora de abraçar seu filho e dizer que tudo ficaria bem. Ao sair da sala de audiências, o coração ainda martelando no peito pela adrenalina da vitória, a primeira coisa que viu foi o rosto pequeno e ansioso de Léo, que o esperava no corredor ao lado de Dona Elvira, que o protegia com seu corpo. Seus olhos grandes e cheios de expectativa encontraram os de Ricardo, e naquele instante, o mundo inteiro pareceu parar, o som do corredor desaparecendo, as pessoas se tornando borrões. Assim que seus olhares se cruzaram, o menino correu em sua direção, os bracinhos abertos, um grito de puro alívio escapando de seus lábios. "Papai!" ele gritou, a voz clara e infantil ecoando pelo corredor silencioso, a palavra mais bonita que Ricardo já ouvira. Ricardo se ajoelhou no chão frio de mármore, sem se importar com o terno caro, e o envolveu em um abraço apertado, enterrando o rosto em seus cabelos, inalando o cheiro de infância, o cheiro de casa, o cheiro de tudo o que realmente importava no mundo. Ele o segurou com força, como se para ter certeza de que lhe era real, de que estava seguro, de que nunca mais o deixaria ir para longe de seus braços. "Está tudo bem agora, campeão. O papai está aqui. Ninguém nunca mais vai te machucar." "Eu prometo", ele sussurrou, as lágrimas finalmente rolando por seu rosto, não de dor ou culpa, mas de um amor tão avassalador que chegava a doer. Léo o abraçou de volta com toda a sua força, os soluços silenciosos sacudindo seu corpo pequeno. Naquele abraço, no corredor frio de um fórum, pai e filho começaram a juntar os pedaços de seus corações partidos, iniciando a longa jornada de cura que teriam pela frente, mas agora, finalmente, e para sempre, juntos. Dona Elvira observava a cena com os olhos marejados, um sorriso terno nos lábios. A verdade, por mais que demorasse, sempre encontrava seu caminho. "Obrigado por tudo, de verdade", disse Ricardo a Dona Elvira, a voz ainda embargada pela emoção, sem soltar Léo de seus braços, como se o menino fosse sua âncora no mundo real. A senhora idosa apenas balançou a cabeça, colocando uma mão gentil e enrugada no ombro de Ricardo, um gesto de puro afeto. "Você é um bom pai, Ricardo. Só precisava se lembrar disso no meio da confusão. Agora vá para casa. Cuidem um do outro como merecem." Suas palavras simples, ditas com uma sinceridade profunda e sem julgamentos, eram um bálsamo para a alma ferida de Ricardo. Ele assentiu, sentindo uma onda de gratidão por aquela mulher que, com um simples ato de bondade, um sanduíche oferecido a um menino faminto, havia iniciado a avalanche que salvara a vida de seu filho e a sua própria sanidade. Enquanto caminhava para fora do prédio com Léo seguro em seu colo, o sol da tarde pareceu mais brilhante do que nunca, o ar mais leve e respirável. O peso do mundo que ele carregava em seus ombros havia desaparecido, substituído pelo peso reconfortante e precioso de seu filho. "Papai, nós vamos para casa agora?" "De verdade?" perguntou Léo, a voz abafada contra seu peito, buscando a confirmação final, a certeza de que o pesadelo havia terminado. "Sim, filho." "Nós vamos para casa", respondeu Ricardo, e pela primeira vez em muito tempo, a palavra casa não soava como uma estrutura de vidro e mármore, mas como um sentimento. Um sentimento de segurança, de paz e, acima de tudo, de amor incondicional. A batalha havia terminado.
A guerra pela alma de sua família havia sido vencida. Agora, a paz precisava ser construída, tijolo por tijolo, momento por momento. E ele tinha todo o tempo do mundo para isso. Eu te amo, papai, sussurrou Léo, quase adormecendo em seu colo enquanto caminhavam lentamente para o carro, o corpo pequeno finalmente relaxando após dias de tensão insuportável. As 4 palavras simples, ditas com a pureza e a sinceridade que só uma criança possui, atingiram Ricardo com a força de uma revelação divina, um som mais poderoso que qualquer aplauso em uma conferência. Ele parou por um instante no meio da calçada, o coração se expandindo no peito com uma intensidade que quase o deixou sem fôlego, uma emoção muito mais poderosa do que qualquer negócio fechado ou acordo milionário. Eu também te amo, filho, mais do que tudo neste mundo, ele respondeu, a voz quebrando no meio da frase, entregando-se à emoção. Naquele momento, ele entendeu a verdadeira medida do sucesso. Não estava nos gráficos de ações, nos contratos internacionais ou nos prédios que exibiam seu nome em letras douradas, estava ali, naquele momento. Na confiança renovada nos olhos de seu filho, na força do RAV, braço dele, no som daquelas 4 pequenas palavras que valiam mais do que todo o ouro do mundo. Ele olhou para o céu azul, sentindo o calor do sol em seu rosto, e soube que havia recebido uma segunda chance. Uma chance de ser o pai que Léo merecia, uma chance de redimir seus erros, uma chance de construir um legado não de riqueza material, mas de amor e presença. Nunca mais vou te decepcionar, pensou ele, fazendo uma promessa silenciosa não para o filho, mas para si mesmo, um juramento gravado em sua alma com fogo. A jornada seria longa, mas pela primeira vez, ele não estava com medo, ele estava pronto, ele estava em casa. A volta para casa foi silenciosa, mas era um silêncio completamente diferente daquele que assombrava a mansão antes, um silêncio confortável, sereno e cheio de paz, onde palavras não eram necessárias. Léo adormeceu no banco de trás, o rosto finalmente tranquilo, livre das sombras que o assombraram por tanto tempo. Ricardo o observava pelo espelho retrovisor a cada sinal vermelho, o coração transbordando de um amor protetor tão feroz que era quase primitivo, uma força da natureza. Ele dirigia devagar, sem pressa de chegar a lugar nenhum, apenas saboreando a normalidade daquele momento, a preciosidade do cotidiano que ele quase perdeu. A casa, quando chegaram, parecia a mesma por fora, mas por dentro tudo estava diferente. O ar não era mais pesado com a tensão e o medo. A ausência de Isabela era como a remoção de um tumor maligno. A casa podia finalmente respirar, curar, voltar a ser um lar. Ricardo carregou Léo, que ainda dormia profundamente, para o quarto. Ele o deitou na cama e o cobriu com o edredom do seu super-herói favorito, demorando-se um momento para afastar uma mecha de cabelo de sua testa suada, um gesto de carinho que se tornaria rotina. O quarto não parecia mais frio e impessoal, parecia um santuário, um lugar de descanso e segurança. Eu vou transformar esta casa em um lar para você, meu filho, ele sussurrou para o filho adormecido, a promessa ecoando no quarto silencioso. Um lar de verdade. Cheio de risadas, de bagunça, de amor, chega de silêncio, chega de solidão, chega de medo. Ele sabia que não seria fácil apagar as cicatrizes, mas estava determinado a tentar, a preencher cada memória ruim com 10 memórias felizes, a reconstruir o paraíso perdido de seu filho. Os meses seguintes foram dedicados a uma reconstrução lenta e deliberada, não de paredes, mas de almas. Ricardo cancelou 90% de suas viagens de negócios, delegando responsabilidades que antes considerava insubstituíveis, para a surpresa de seu conselho de diretores. Ele desce, o bril que o império que construiu podia de fato funcionar sem sua presença constante, mas a vida de seu filho não. Ele passou a levar Léo para a escola todas as manhãs e a buscá-lo todas as tardes, momentos simples que se tornaram o ponto alto de seu dia. Eles conversavam sobre tudo, sobre os dinossauros, sobre as estrelas, sobre os amigos da escola, sobre os medos que ainda apareciam nos sonhos de Léo. Ricardo aprendeu a ouvir, não como um executivo buscando uma solução rápida para um problema, mas como um pai, com paciência, empatia e um coração aberto.
Eles cozinhavam juntos nos fins de semana, fazendo uma bagunça monumental na cozinha impecável, com farinha voando para todos os lados. Montaram uma barraca na sala de estar e contaram histórias de terror com uma lanterna sob o queixo até caírem no sono. Lentamente, a casa que fora um palco de horrores começou a se encher de risadas, de cheiro de bolo de chocolate e do som de corridas pelos corredores. As cicatrizes de Léo começaram a desaparecer, a confiança em seus olhos florescendo como um jardim após uma longa e rigorosa seca. E Ricardo, o pai que se sentia um fracasso, descobriu que a redenção não era um destino, mas uma jornada diária, construída com pequenos atos de amor e presença constante. Ele estava finalmente e verdadeiramente em casa, no único lugar onde realmente importava estar. 5 anos se passaram num piscar de olhos, trazendo consigo uma paz duradoura e uma estabilidade emocional que Ricardo, em seus dias mais sombrios e desesperados, jamais imaginara ser possível alcançar novamente. Léo, agora com 11 anos, havia se transformado em um menino vibrante, incrivelmente inteligente e extraordinariamente gentil, com um sorriso fácil que iluminava qualquer ambiente e um coração cheio de uma empatia rara para sua idade. As sombras de seu passado traumático haviam se dissipado quase que por completo, substituídas pela luz radiante de uma infância feliz, segura e repleta de amor. Ele era o melhor aluno de sua classe e o capitão do time de futebol da escola. Mas seu maior orgulho, o que ele contava com mais entusiasmo, era ser voluntário no Centro Girassol todos os sábados. Lá, ele ajudava as crianças mais novas com a lição de casa, lia histórias para os pequenos e organizava animados campeonatos de videogame. Ele possuía a sabedoria precoce de quem conheceu a dor de perto, mas que escolheu a bondade e a generosidade como a sua principal resposta ao mundo. Ele transformava sua própria experiência em um farol para os outros, mostrando que a cura era possível e que ninguém precisava estar sozinho em sua jornada. Era o legado vivo e pulsante de tudo que haviam construído juntos, a prova de que a dor pode ser transformada em propósito. Ele era a obra-prima de Ricardo, sua maior e mais importante realização. Numa tarde ensolarada e agradável de primavera, Ricardo estava sentado na arquibancada do campo de futebol da escola, o coração apertado de uma ansiedade boa e paterna, assistindo à final do campeonato de Léo. O menino corria incansavelmente pelo campo, os cabelos ao vento, o rosto suado e concentrado, mas visivelmente feliz, em seu elemento. Ele era um líder nato em campo, incentivando seus colegas de time, mostrando um espírito esportivo exemplar. Em um momento decisivo da partida, nos minutos finais, ele recebeu um passe perfeito, driblou o último zagueiro com uma habilidade impressionante e chutou a bola com força e precisão, marcando o gol da vitória. A torcida, composta por pais e amigos, explodiu em aplausos e gritos de comemoração. Foi um momento de pura euforia coletiva. No meio de toda a celebração, cercado por seus companheiros de equipe que o abraçavam e levantavam, o primeiro olhar de Léo não foi para a torcida ou para o treinador. Foi para a arquibancada buscando instintivamente o rosto de seu pai. Aquele simples ato revelava a profundidade do vínculo que eles haviam construído, uma conexão inquebrável que era a base de toda a sua segurança e felicidade. Ricardo era seu porto seguro, sua referência, a prova viva de que ele era amado incondicionalmente. Quando seus olhos finalmente se encontraram através da distância, Léo abriu um sorriso radiante e acenou com entusiasmo. Um gesto simples, mas que continha um universo inteiro de amor, confiança e cumplicidade. Era um "nós conseguimos" silencioso e poderoso. Ricardo acenou de volta, o coração transbordando de uma felicidade tão pura e intensa que era quase avassaladora, fazendo seus olhos se encherem de lágrimas que ele não se preocupou em secar. A verdadeira riqueza, ele finalmente compreendeu, estava ali, no sorriso genuíno de seu filho, na promessa de um futuro brilhante construído sobre as fundações do amor e da redenção.